Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vamos continuar meditando nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 5. Domingo passado nós olhamos os versos de 1 ao 12, aprendendo sobre os benefícios da morte de Cristo. E hoje nós queremos olhar o mesmo capítulo do verso 12 até o verso 21, final do capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O capítulo 5 de Romanos conta a história da graça de Deus. E é sobre esse tema que queremos meditar hoje à noite. A graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Desde o tempo da monarquia, a sociedade romana encontrava-se dividida em basicamente dois grupos: patrícios e plebeus. Os patrícios pertenciam à camada superior da sociedade, e os plebeus à camada mais pobre, inferior da sociedade. A população pobre da cidade, os plebeus, não possuía quaisquer direitos, fossem políticos, sociais, econômicos. Era a classe excluída e sem linhagem. A Bíblia, a palavra de Deus, nos conta a história de um rei todo-poderoso que tinha um filho, o príncipe, que se apaixonou por uma plebeia. A plebeia tinha uma vida errada e muito distante dos padrões do palácio, sendo inclusive escrava do seu cafetão, que a explorava constantemente. Ao se apaixonar por ela, o príncipe passou a disputá-la com o cafetão ao longo de muitos anos. Na luta, o príncipe acabou morrendo pela amada, e o cafetão pensou ter ganhado a batalha. O rei, porém, todo-poderoso,
ressuscitou o seu filho e mandou prender o cafetão. Com a ressurreição do príncipe, um milagre aconteceu. A plebeia se transformou numa princesa pura e maravilhosa. Reconheceu quanto fora enganada pelo cafetão e consagrou o seu amor ao príncipe. Por fim, ficaram noivos. O príncipe fez uma longa viagem. Quando retornou, casou-se com a princesa. E agora estão se preparando para juntos morarem no requintado palácio preparado exclusivamente para ambos do reino do seu pai. Não há como negar que a história da salvação relatada na palavra de Deus é uma história de romance e casamento. É impossível não amar o príncipe que nos amou e que, ainda que sejamos plebeus, sem classe e sem linhagem, escravos do explorador, em patrícios e herdeiros do reino do palácio do Pai, de condenados e sem esperança, salvos e purificados, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a história da salvação que o apóstolo Paulo deseja tornar clara para nós através da carta aos Romanos. Nós, pecadores, como será apresentado nesse texto, nos rebelamos e nos afastamos do palácio real. Mas o rei enviou o seu filho, o príncipe, para amar a classe plebeia, uma classe sem linhagem, sem direitos, qualquer que fosse o direito político, social, condenada pelo pecado de forma justa. O príncipe amou a plebeia, morreu por ela e a trouxe para o palácio do seu pai. Esse é o amor de Deus revelado nas Escrituras por nós. A graça de Deus manifesta em Cristo. Se alguém duvida ou questiona o amor de Deus, olhe o que Ele fez na cruz por nós. O Pai nos ama. Ele nos ama muito mais do que você possa imaginar. Ele tem muito mais interesse em você do que você possa imaginar. E às vezes, quando nós não nos sentimos tão amados, é porque nós medimos o amor de Deus de forma muito humana. Nós entendemos que quanto mais nós agradamos a Deus durante a semana, Ele está mais satisfeito conosco durante o domingo. Nós entendemos na nossa mente humana, racional, que quanto mais nós desagradamos a Deus durante a semana, Ele está mais triste conosco durante o domingo. E no que diz respeito ao amor de Deus, a palavra do Senhor diz que o seu amor por nós não depende do nosso desempenho, do que você faça ou deixe de fazer. Ele simplesmente te ama. E Ele já demonstrou este amor através da cruz do Calvário. O texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 12, nós vamos encontrar um paralelo, você percebeu na leitura, que o apóstolo Paulo faz entre Adão e Cristo. E ele está mostrando assim, de modo muito simples, que um só ato de um homem pode trazer benefícios ou prejuízos a muitos. No caso de Adão, condenação. No caso de Cristo, benefícios. Um só ato de justiça, vida eterna. Um só ato de ofensa, condenação e morte. Esse é o tópico aqui do apóstolo Paulo, mas trazendo a ênfase para aquilo que Cristo fez, os benefícios dos quais você pode desfrutar pela obediência de um só homem. Uma vez que pela ofensa de um só homem, nós já estávamos condenados. Então não precisa fazer nada, nós fazemos parte da raça da qual temos como representante Adão. Então o verso 12 é um verso muito claro. Ele diz: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram.
Toda a raça humana estava em Adão e herdou a morte. A raça humana não é pecadora porque peca, ela peca porque é pecadora. Nós todos nascemos em pecado. A criancinha, aparentemente inocente, bonitinha, pequenininha, ela já nasce com pecado, porque seus pais são pecadores. E a Bíblia diz que pecadores geram pecadores. Não há ninguém que nasce bom nesse mundo. Na sua oração do Salmo 51, versículo 5, o rei Davi disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E assim é a história da raça humana. E a Bíblia mostra as consequências que o pecado traz para toda a humanidade. O homem natural, ele não pode agradar a Deus, e ele nega a interferência de Deus na sua vida. É assim que funciona a vida humana, marcada pelo pecado, marcada pelo egoísmo, pelo individualismo, marcada pelas facções. O homem, ele é interesseiro, ele é pecador, e quando até se aproxima do próprio Deus, é por algum interesse, por algum benefício daquilo que Deus possa fazer por ele, pela sua família. Nós somos assim. O pecado faz isso em nossa vida e em nosso coração. Então toda a raça humana está debaixo da consequência do pecado, que o versículo 12 diz que é a morte. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Então nós temos aqui uma notícia ruim: todos nós vamos morrer. E todos vamos morrer porque todos somos pecadores. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A morte, ela passou a existir na raça humana, na criação, por conta do pecado. Então é uma notícia ruim, é uma notícia desagradável. A festa vai acabar. A alegria, ela é passageira. Os prazeres, eles são transitórios. Esse mundo está se acabando. A vida não ficará para sempre. Todos os nossos castelos, todas as nossas conquistas, todo o nosso patrimônio, toda a nossa fama, até a beleza, ela vai acabando, vai se deteriorando. Por isso que Salomão diz que vã é a formosura. Tudo está acabando. Esse mundo é uma grande ilusão. E se essa é uma perspectiva pessimista, ela seria pessimista se ela terminasse aqui, talvez no versículo 12. Mas é preciso começar a partir do versículo 12, para que a raça humana entenda esse amor de Deus a partir do nada, a partir do nosso pecado, a partir da nossa condenação, a partir de uma situação sem perspectiva, sem esperança. E é nesse momento que Deus pode fazer muito. Quando nós não enxergamos saída, quando nós não conseguimos ver esperança, quando nós não conseguimos enxergar uma solução, é exatamente aí que entra a poderosa e a bondosa mão de Deus. Mas essa é uma notícia importante para acabar com a nossa ilusão com esse mundo, para acabar com qualquer presunção de nossa parte de querer resumir a vida apenas aqui nesse mundo que não satisfaz, que é um mundo decepcionante. As pessoas, elas simplesmente não conseguem se realizar nesse mundo. A gente pensa que quando eu conseguir passar no meu concurso e tiver o meu emprego, a minha estabilidade, a minha vida vai ser diferente, eu vou ser feliz. Aí consegue, aí a vida continua do mesmo jeito. Se eu ganhar na loteria, está acumulado aí, né? Quantos milhões? Ninguém jogou? Não acredito. Mais de 30 milhões. Se eu pegasse aquele dinheiro, eu ia dar o dízimo na igreja, eu ia sustentar um monte de missionário, a minha vida seria diferente. E a pessoa chega lá, ganha 30 milhões, aí descobre que não muda. Aí a vida tem essa capacidade de nos enganar, de oferecer algo para a gente, e a gente passa a almejar tanto, a se dedicar tanto, para quando chega lá ver que não tinha nada, que aquilo não satisfaz o coração do homem. Sabe por quê? Por causa do pecado.
Porque o nosso problema, ele não é material, ele não é físico, ele não é, no final das contas, psicológico. O nosso problema é o pecado, é o coração. Então, a raça humana, ela está se deteriorando, ela está numa miséria de vida, porque ela tem pecado e ela não trata o problema do seu pecado, que passa pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema, é o grande problema do ser humano, é o seu pecado. Então o homem, ele conquista tudo, mas ele tem uma dívida com Deus não quitada. Aí ele morre de repente, o avião cai, ou o viaduto desaba, ou o leão come sua mão, ele morre. E diante de Deus ele chega totalmente desprevenido, porque o seu problema não fora resolvido. Então essa é uma notícia importante. Toda raça humana tem pecado, toda raça humana vai morrer e precisa correr com isso, porque se você não pagar o preço do seu pecado, vai chegar desprevenido diante de Deus e a situação vai piorar, e nós vamos ver isso daqui a pouco, quando falarmos sobre os tipos de morte. Então o versículo 12 nos ensina que a natureza pecaminosa, ela passa de maneira seminal para a sua posteridade, de Adão para todos os demais. Você pode pensar assim, não é muito racional, não é muito justo isso, porque foi Adão quem pecou, não foi eu. Não é? Não sei se você já pensou assim, já passou pela sua mente essa ideia, passou pela minha. Achava que isso não era muito justo. Olha, eu não estava lá, se eu estivesse lá, eu não tinha caído nessa armadilha. Foi Adão quem pecou, e aí está todo mundo agora nessa situação, por causa de Adão. Adão vai ver quando chegar no céu. Essa é a ideia que vem na nossa mente, né? Mas de fato, a Bíblia diz que nós estávamos em Adão. Não foi Adão quem pecou, fomos nós. Ele é o representante da raça, mas ali estava a raça humana. Ele é o representante federal da raça humana. Todos nós pecamos em Adão. E é exatamente isso que afeta a posteridade, o restante da raça humana. É o homem que transmite a natureza pecaminosa. Um exemplo disso é o nascimento de Jesus Cristo, que é um ser humano, que nasceu neste mundo, que se encarnou, que passou pelo processo natural da vida humana. Mas Jesus, ele não nasceu do relacionamento entre José e Maria. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele não é filho de José, ele é filho de Maria, embora a gente saiba que na família José é de fato um pai usado por Deus para o cumprimento do seu plano eterno. Mas Jesus não foi contaminado pelo pecado da raça humana, porque ele não nasceu desse relacionamento natural. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, mas cresceu como um de nós. Ele se fez um de nós. E uma vez que nós temos Adão como representante da raça para a condenação, agora nós temos o Filho de Deus também como parte da raça humana para a nossa salvação. Ele teve que se fazer homem, ele entrou, ele se encarnou, ele passou pelo processo natural, ele viveu aqui, ele sofreu, ele provou todo tipo de tentação, ele sentiu as emoções da vida, ele provou a morte, e pela sua obediência agora ele está desfazendo aquilo que a maldição da desobediência de Adão trouxe sobre a raça humana. Ele está trazendo a graça de Deus e a bênção de Deus. Ele está desfazendo aquilo que o pecado faz, que é morte e destruição. Jesus está trazendo vida e restauração. Agora nós temos dois homens aqui. Nós vamos ver esse paralelo que Paulo faz a partir do versículo 12. Como é que eu posso relacionar o pecado de Adão comigo? Como é que eu posso entender que o pecado de Adão me afetou? De fato, como é que eu posso ser culpado por algo herdado? Adão foi constituído meu representante por Deus. Caso não fosse assim, cada pessoa nasceria zero, sem bem ou mal. Não formaríamos uma raça. O fato de sermos raça implica em solidariedade, em herdar o bom e o ruim.
Isso também possibilita a obra de Cristo para servir a nós. Ele se identificou com nossa raça. No entanto, há um elemento a ser considerado. O homem confirma com seus atos sua natureza pecaminosa e assim se faz culpado diante de Deus. E são estas obras que levam o homem para o inferno. Da mesma forma que é preciso o exercício da fé na pessoa de Jesus Cristo para confirmar sua participação na nova raça. Não é algo automático que acontece naturalmente. Com os seus atos de pecado você confirma sua natureza pecaminosa, mas com o exercício da fé você recebe a justificação e o perdão de Deus para a vida eterna. Gênesis 6:5 diz que é mau todo o desígnio do coração do homem. Isaías 53 ensina que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Gênesis 8:21 afirma que é mau o desejo íntimo do coração do ser humano desde a sua infância, e aqui já depois do dilúvio. Há uma depravidade total, que nós temos a capacidade de fazer aquilo que desagrada a pessoa de Deus. E aí o pecado traz consequências para a raça humana. Por isso que a encarnação de Cristo foi necessária, para a gente conhecer a graça de Deus. Primeiramente, traz como consequências efeitos no nosso relacionamento com Deus. Causa um desfavor divino. Porque o livro de Oséias diz que Deus fica desgostoso com o pecado, que Deus fica irado com o pecado. E não é algo que Deus simplesmente escolhe sentir, é algo do coração santo de Deus, uma reação contra a injustiça. Esse é o primeiro efeito no nosso relacionamento com Deus, causado pelo pecado. Nós causamos desgosto a Deus. Nós causamos um desfavor no coração de Deus. Mas tem uma segunda consequência, que é a culpa. Não simplesmente um sentimento de culpa, mas essa culpa é pela violação deliberada da lei de Deus, da nossa parte, de forma consciente. E aí, Romanos 1:21 diz que nós merecemos a punição por causa do nosso pecado. Além do desfavor de Deus, da culpa que nós levamos pela desobediência, a palavra de Deus nesse relacionamento fala de uma terceira consequência, que é a morte. A morte é o fim, consequência do pecado. Fala de 3 tipos de morte. Morte física, que é essa aqui de Romanos 5:12, a morte passou a todos, porque todos pecaram, então todo mundo vai morrer por causa do pecado. Mas fala de uma segunda morte, que é a morte espiritual. Então, diante de Deus, o homem tem um débito e ele precisa resolver isso. Porque a Bíblia diz que todos são pecadores, e ao mesmo tempo diz que somente o justo entrará no reino de Deus. Não há justo nenhum sequer. Efésios 2:1 diz que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, irmãos, espiritualmente, sem Cristo, o homem está morto. Ainda que tenha vida, está morto diante de Deus. Morto. Cego. Ele não entende. Ele não compreende. Ele não consegue enxergar o plano da redenção de Deus para a sua vida, porque o pecado cegou a sua mente, segundo aos Coríntios 4:4. Ele está morto espiritualmente, Efésios capítulo 2, versículo 1. E aí vem o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. Morte física, a morte espiritual. O homem está andando por lugares escorregadios, e se ele não se arrepender dos seus pecados e morrer com esse débito diante de Deus, ele vai provar a terceira morte, que é a morte eterna, que é a extensão e a finalização da morte espiritual. O homem caminha sem Deus, e sem Deus ele caminha para o inferno. E se ele morre sem ter um encontro com Cristo durante esse caminho, ele vai ter a morte eterna. Aí não tem mais jeito. A Bíblia diz: será tarde demais. Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo. Então você deve buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas os efeitos desse pecado do qual Paulo fala não é apenas em relação a Deus.
afeta a nossa vida também. Nós nos tornamos escravos. Nós somos habituados a pecar. Nós não conseguimos fazer o bem. Nós não enxergamos o pecado como ele é. Nós nos tornamos cegos também por causa do pecado. Nós até negamos a realidade do pecado, tratando como algo relativo na nossa vida. E nos tornamos insensíveis com uma consciência cauterizada. Veja quantos efeitos que o pecado causa na nossa vida. Então causa efeitos no nosso relacionamento com Deus. O principal deles é a morte. Causa efeitos no nosso próprio coração, a insensibilidade. E causa efeito em nosso relacionamento de uns para com os outros, através da competição, queremos o que o outro possui, através da empatia, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que é nosso, da rejeição da autoridade, da incapacidade de amar as pessoas. O pecado é terrível. Ele só causa destruição. Ele afeta o meu relacionamento com Deus. Ele afeta o meu bem-estar e a minha paz espiritual. E ele afeta a minha vida contigo, o meu relacionamento com você. Nós olhamos para as pessoas e nós fazemos julgamento das pessoas por aquilo que nós entendemos, o nosso próprio critério de julgamento. A gente olha para as pessoas e pela aparência a gente já diz: eu não fui com a cara daquela pessoa. E nós já criamos no nosso coração um certo repúdio para com as pessoas. Isso causa a desarmonia, a desunião dentro do próprio corpo de Cristo. E tem pessoas que não gostam de você, e tem pessoas que não gostam de mim, sem que nós nunca tenhamos feito mal a elas. Simplesmente não gostam. Não é assim? E é assim com a gente também. Às vezes alguém chega e diz: olha, eu não gostava de você, agora estou até gostando. Porque se aproxima de você e aquele conceito que ela formou no seu coração começa a ser desfeito. De onde vem isso? É do pecado. Nós criamos conceitos errados. Nós criamos conceitos errados sobre a própria pessoa de Deus. O Deus que nós imaginamos. Imaginamos Deus como um velhinho de barba branca, bonzinho. O conceito de Deus que nós temos na nossa mente está muito distante da essência da pessoa de Deus. O Salmo 139 que foi lido, ele é fantástico, né? Fala um pouquinho de um ser do qual você não pode escapar. Ele está presente sempre. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Não tem luz para Deus. Não tem trevas para Deus. As trevas e a luz são a mesma coisa. Essas coisas se aplicam a gente. Ele diz: tu me formaste no interior da minha mãe, a substância ainda informe. E o Senhor já conhecia todos os meus dias. O Senhor sabe o dia do meu nascimento, quantos cabelos tem na minha cabeça. O Senhor sabe, a palavra ainda não chegou à língua do Senhor, já conhece toda. O Senhor sabe todo o meu caminho, o Senhor sabe o fim do meu caminho, o dia da minha morte, o lugar da minha morte, a forma da minha morte. O Senhor conhece tudo. Como é que eu posso enganar esse Deus? Como é que eu posso fugir de Deus, me ausentar da sua presença? Não pode. É esse o Deus que nós queremos que você conheça. É o Deus que sabe tudo, é o Deus que pode tudo, Ele faz tudo como Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas a Bíblia diz que Ele é um Deus que ama você. A Bíblia diz que Ele é um Deus que tem planos para a sua vida. A Bíblia diz que Deus não quer que você morra. Ele não quer que você se perca com a morte eterna. E a prova disso é que Ele enviou o seu Filho, o representante da raça, da redenção, o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos no versículo 13. Aí Paulo diz: até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Paulo vai mexer bastante com a lei aqui,
E ele diz, quando ele diz que não há lei, é que de fato, de Adão até Moisés, não havia a lei mosaica, os mandamentos. Não havia uma lista explícita de mandamentos. Esse é o período que compreende de Adão até Moisés. Aí ele diz, o pecado não é levado em conta. Será que não havia condenação? Será que as pessoas não eram culpadas do pecado? Olha o verso 14. Entretanto, reinou morte, desde quem? Quer que tem aí na sua Bíblia, verso 14? Desde Adão até Moisés. Então, de Adão até Moisés, reinou o quê? Morte. Sempre teve. Desde Adão, a partir da desobediência, sim, já tinha morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Não pecaram a semelhança de Adão, ou seja, eles não tinham, assim como nós, uma revelação específica como Adão tinha no relacionamento com Deus. Prefigurava aquele que havia de vir. Adão e Cristo são semelhantes quanto ao fato de que suas ações afetaram muitos outros. Então, a lei, ela tem um propósito. Olha o versículo 20 aqui comigo, do capítulo 5. Paulo diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, tornasse clara a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei tem um propósito, ela tornou os seres humanos mais conscientes de sua pecaminosidade e de sua incapacidade de amar a Deus. A lei não é para salvar ninguém. A gente diz assim, mas ninguém cumpre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles nunca tiveram esse propósito de salvar. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma expressão de quem é Deus, do que agrada, do que não agrada a Deus, e a maneira correta de viver e agradar a Deus, como você deve viver. Então você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve mentir, você não deve cobiçar, você não deve adorar outros deuses. Entende? Você deve consagrar um dia para o Senhor. É assim que agrada a Deus, é a maneira correta de se viver. E a lei, ela é a expressão da natureza de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, voltando um pouquinho para o capítulo, versículo 14, 13 e 14, que mesmo quando a lei não existia, já havia o pecado. Ele destaca do verso 15 até o verso 21 os contrastes entre o ato condenatório de Adão e o ato redentor de Cristo. Os atos de Adão trouxeram culpa, morte, separação. Os atos de justiça de Jesus trouxeram perdão, vida e reconciliação. Então, no final das contas, a gente precisa compreender o que é que Deus está tentando aqui nos mostrar. Quando o Senhor Jesus falou sobre a lei, lá no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, do 5 ao 7, ele vai explicar a lei para pessoas que tinham ouvido o ensino errado até então. Porque na mente dos líderes religiosos da época, você só quebrava o mandamento de não matarás se você de fato matasse uma pessoa. Mas Jesus diz, não, no coração, quando você sente ódio de alguém, você já matou aquela pessoa. Então você é culpado diante de Deus pelo que você alimenta no coração, na sua mente. O ódio que você sente, o desejo nocivo que você sente, as motivações erradas que você tem, só em pensar diante de Deus é pecado. Isso torna o pecado para nós algo mais grave. Porque talvez você já tenha escutado de alguém que diz assim, eu não preciso ser crente não, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vivo do meu trabalho, da minha casa, para a minha família. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu não sou tão ruim não, tem gente pior que eu. Inclusive dentro daquela igreja ali tem gente pior que eu. Já ouviu isso? Esse
conceito, essa ideia, essa defesa, esse pensamento, ele é produzido porque nós temos um conceito errado de pecado. Nós não só enganamos, nós também nos auto-enganamos. O pecado tem essa capacidade de destruição, de divisão, de nos enganar, de criar os nossos próprios conceitos. Mas a palavra de Deus diz que o pecado é muito grave. E para resumir aqui de forma bem simples, ele traz como principal consequência separação eterna. O profeta Isaías, no capítulo 59, 800 anos antes da vinda de Cristo, ele diz: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa agir, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que Deus está lá? Embora tenha ciência de tudo, é o nosso pecado. Então hoje, a humanidade, ela está separada de Deus por causa do pecado. Mas essa separação, a Bíblia adverte que ela pode se tornar uma separação eterna. Se morrer longe de Deus, continuará longe de Deus. Depois não tem volta mais. É um preço muito alto, não é? Alguém que descobre isso só depois. Ah, mas ninguém nunca me falou isso. Imagina a situação de alguém que chega diante de Deus, perdido, sem Cristo, e diz assim: eu nunca ouvi o Evangelho, ninguém nunca me explicou, Senhor, que eu tinha que me arrepender dos meus pecados e entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu nunca aprendi isso. Você consegue lembrar de alguém que passou por essa situação? Lucas 16, o rico, aquela parábola contada por Jesus, o rico e Lázaro. Aquele homem estava lá em tormento, no inferno, e ele clama: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar, estou aqui em grande tormento e sofrimento. Não tem como aliviar o sofrimento. Quem está aí não pode passar para cá, quem está aqui não pode ir para lá, acabou. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, Pai Abraão, manda alguém lá na casa dos meus pais, avisar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Pelo menos isso, para que não aumente o número de pessoas enganadas e perdidas. Pelo menos isso. Olha a resposta de Abraão: se eles não ouvem a lei e os profetas, não ouvirão, ainda que alguém ressuscite de entre os mortos. Ou seja, ou você acredita no que a palavra de Deus ensina, ou nenhum outro meio será suficiente para a salvação do homem. Imagina alguém chegar na sua casa, bater na sua porta e dizer: eu vim trazer um recado de Deus, eu morri, mas eu ressuscitei, e eu estou aqui para falar do Evangelho. Você não ia acreditar. Se não cremos no que o dedo de Deus escreveu, nós não podemos crer em mais nada. E este foi o meio estabelecido pelo Senhor para a nossa salvação. O que é que você tem de mais precioso? Sua alma. Você tem visto nos últimos dias várias pessoas que morreram de forma trágica, de repente a vida acabou, com a agenda cheia de planos, de projetos, pessoas jovens, e a vida de repente acaba. E o que é que elas tinham de mais valioso, de mais precioso, de mais importante? A sua alma. E como chegaram diante de Deus? Você já viu pela sua palavra que não há como fugir de Deus. Você não tem como se ausentar de Deus, ainda que você não sinta a sua presença. Pedro diz que Jesus é uma pedra no caminho. Pode ser uma rocha para a sua justificação, e pode ser uma pedra de tropeço para a sua
condenação, mas ele está no caminho. Nós não podemos fugir dele. É um encontro inevitável. Nós vamos nos deparar com ele um dia. E ele morreu para dar esperança e vida eterna a você. Para você não viver mais triste. Para você não ter mais medo da morte. Para você não estar mais debaixo da condenação. Para você não viver mais sem esperança. Faça um teste de colocar Jesus no seu coração. Eu estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de um relacionamento novo, diferente, de ter nova vida, de ter nova perspectiva, de poder desfrutar das promessas que Jesus faz. Logo no começo do capítulo 5, qual nós meditamos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aquilo que o pecado de Adão trouxe para a raça humana como condenação, o sacrifício de Cristo está oferecendo quitar esse débito, desfazer a maldição, reconciliar você com o Pai e trazer paz ao seu coração. O que é que eu preciso fazer? Peça perdão dos seus pecados a Deus e clame a Jesus Cristo para que Ele seja o dono da sua alma a partir de hoje, para que Ele seja o Senhor da sua vida a partir de hoje, para que Ele e não você dirija a sua vida, para que Ele conduza a sua alma até o Pai. E quando a morte chegar, ainda que de forma inesperada, sabe o que vai acontecer? Esse Jesus estará presente para dizer assim: vem, bendito do meu Pai, eu te comprei com o meu sangue. Por isso que a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos, a morte do justo. É preciosa. Você vai ser apresentado a Deus Pai por Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o intercessor. E não há outro meio de chegar até Deus e de começar a viver essa vida eterna aqui mesmo, neste mundo. Não há outro meio. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amanhã pode ser tarde demais. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje à noite? Você gostaria de dizer assim: eu quero hoje à noite, eu compreendi, alguém me avisou, eu não sou como aquele homem lá na parábola de Lucas 16. Eu compreendi, Deus abriu meu entendimento. E eu gostaria de hoje à noite, pastor, entregar minha vida a Jesus Cristo. Se você gostaria de tomar essa decisão, eu peço que levante uma de suas mãos, aí mesmo onde você está. Amém. Deus te abençoe. Amém. E no final nós podemos conversar contigo para explicar melhor a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Há mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Se você sente esse desejo no coração, você não precisa ter medo e nem vergonha, porque não tem vergonha nisso. Jesus não se envergonhou de nós, e nós não precisamos nos envergonhar dele. Só há vida eterna em Cristo. Então não deixe para amanhã. Você nem sabe se estará vivo amanhã. Por que rejeitar a salvação gratuita de Deus hoje em Cristo? Se há mais alguém, eu quero orar por você. Você pode levantar uma de suas mãos. Querido Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela esperança que nós temos em Cristo. Agradecer ao Pai por
porque o Senhor não leva em conta a nossa ofensa para a condenação, mas o Senhor olha para nós em Cristo, pelo ato de justiça de Jesus, derramado em nosso favor, através do qual nós temos a esperança da vida eterna. Que quando essa vida aqui findar, temos a certeza que estaremos com o Senhor, não por nós, mas por Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e nós queremos declarar ao Pai que nós confiamos nele, que nós confiamos no seu sacrifício, que nós confiamos em Ti de todo o nosso coração. Pedimos ao Pai que nos revista da sua graça e poder a cada dia, que o Senhor traga de novo a alegria da salvação para a Tua igreja, para o Teu povo, e que o Senhor confirme com entendimento a decisão desses 2 novos irmãos hoje à noite, que eles sejam sustentados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero só pedir os 2 irmãos que levantaram a mão, fiquem de pé, só para que a igreja possa reconhecê-los. No final, os irmãos podem cumprimentá-los, podem sentar, Deus abençoe. E no final também, rapidinho, gostaria de conversar com vocês 2. Deus os abençoe. Obrigado, pastor Fabiano, pela mensagem. Antes de termos o nosso cântico do pós-lúdio, eu queria dar um aviso. A Simone e a Miriam pedem para que todas as mulheres, no final do culto, vai ter uma reunião rápida sobre a questão da reunião da USAFEC. Então, logo após o culto, vamos estar reunidos aqui, as mulheres, para planejar a questão da reunião da USAFEC. Ok? Vamos ter agora nosso pós-lúdio. O cântico faz de novo. Logo após o pós-lúdio, nosso culto está encerrado. Queremos agradecer a presença de todos, que todos tenham uma ótima semana, sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?